2 Reis, capítulo 6, verso 8, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, ó rei. É o profeta Eliseu. O profeta que está em Israel, ele revela ao rei até as palavras que tu falas dentro do seu quarto. Ordenou ao rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade, e então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Eliseu orou, e eu queria que você fechasse seus olhos, que eu quero orar isso com vocês essa noite. Senhor, abra os olhos deles, para que eles vejam. Então o Senhor abriu os olhos da Igreja Conexão. E Deus abriu os seus olhos. E Deus abriu os olhos deles. Abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram em direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Aleluia! Já podemos ir embora, né? Só isso já é suficiente para a gente ir embora hoje feliz, não é verdade? Mas eu tenho umas pautinhas para falar com vocês, para a gente comentar sobre isso. Fecha seus olhos. Pai, eu quero colocar aqui as nossas vidas na Tua presença. Quero pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração essa noite. Direciona os nossos passos, abre os nossos ouvidos e convoca, Senhor, os Teus anjos para ministrar o nosso espírito aqui essa noite. Toda a honra e glória será sua, mas nós queremos te pedir que o Senhor leve os nossos olhos a um lugar que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas. Abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é muito simples, não tenho muita coisa para acrescentar para vocês, até porque ela é autoexplicativa. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para um homem natural que viu o sobrenatural. Ele viu normalmente aquilo que se enxerga com os olhos. Então ele olha para um exército e ele diz: o que nós vamos fazer? Porque o exército está cercando a gente. É interessante, eu estava orando e gerando essa palavra no meu coração. E a Bíblia diz que por repetidas vezes, Eliseu falava para o rei de Israel que o rei da Síria, o rei dos arameus, estavam indo para tal lugar para emboscá-los. Então não foi por uma ou duas ou três vezes, porque isso se tornou famoso a ponto de saberem quem era que estava falando. E o servo de Eliseu estava ali, vendo tudo isso acontecer. Então eu acredito que à medida que a resposta da palavra, e possivelmente era o próprio menino que ia até o rei de Israel falar a direção de Deus que o profeta estava liberando, por repetidas vezes ele celebrou a vitória e o livramento de Deus. Ele via o profeta ser cheio do sobrenatural de Deus, ele seguia a mensagem que o profeta liberava, ele via o livramento de Deus, e ele celebrava o livramento de Deus. Só que chegou uma hora que aquilo que ele estava vendo e celebrando já não era mais suficiente, porque agora os cavalos e os cavaleiros estavam ao redor dele para matar ele.
E ele não conseguia enxergar o que o profeta estava enxergando. E esse é o perigo da igreja. Esse é o perigo de muitas pessoas que vêm à igreja. Esse é o perigo de muitos crentes e muitos homens que só enxergam o natural. Afinal de contas, nós somos o povo do sobrenatural. Porque para sermos naturais, nós não precisamos da igreja. Afinal, a igreja é o lugar de gerarmos o sobrenatural. É aquilo que olhos não viram e nem ouvidos ouviram. Mas existe um perigo de vivermos uma vida enxergando apenas o que os nossos olhos nos mostram. Por quê? Porque Cristo é Senhor das coisas visíveis, daquilo que vemos, mas Cristo também é Senhor das coisas invisíveis. Ele é tanto Senhor e dono e rei sobre a coisa daquilo que vemos, como Elias ministrou sobre as nossas finanças. Cristo é rei sobre a nossa família, Cristo é Senhor no nosso casamento, Cristo é Senhor do nosso chamado, do nosso ministério, mas Cristo é Senhor de anjos, de querubins, de serafins. Cristo é Senhor de demônios, de potestades e principados. Cristo é dono de coisas visíveis e invisíveis. O nosso problema é que muitas vezes nós não conseguimos ou não levamos em consideração que existem coisas invisíveis. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: tem muito mais coisas que existem e os seus olhos não veem. Existe uma realidade que você não está vendo agora, mas ela é mais real do que aquilo que você está vendo agora. Talvez você seja velho de igreja e já ouviu isso. Quantos aqui já ouviram isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Você já ouviu isso na igreja? Quantos aqui já viram essas coisas, ouviram essas coisas, né? Que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Essa é verdade. Porque as coisas primeiro acontecem lá, para depois se manifestarem aqui. E aquilo que está sendo manifestado aqui já aconteceu lá. Então, como igreja, muitas vezes nós estamos trabalhando para executar ou para exercer coisas que deveríamos conquistar em oração, antes de conquistar com a força do nosso braço. Deveríamos conquistar em adoração, antes de conquistarmos com os nossos recursos. Deveríamos conquistar com a nossa devoção, antes de conquistarmos com a nossa argumentação. Porque os olhos dos servos podem estar fechados. Eu quero profetizar que os nossos olhos serão abertos aqui essa noite, em nome de Jesus. Homens naturais enxergam a naturalidade, homens sobrenaturais enxergam a verdade de Deus. Homens que só enxergam coisas naturais perdem a sua esperança facilmente. Quem enxerga a sua vida a partir do único ponto de vista da finitude dessa vida, quem enxerga a sua vida e põe a sua esperança somente nas coisas que conseguem enxergar e tocar, são homens que são facilmente derrotados, porque a sua esperança se vai. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentro de todos os homens, somos os mais miseráveis. O que Paulo está dizendo? Existe algo depois dessa vida que eu não vi, eu não vivi, mas eu sei que vai acontecer. E se a minha vida estiver pautada só nessa vida, eu sou digno de compaixão, porque eu sou miserável. Talvez você não saiba, talvez você olhe para os mártires da igreja e diga como que Pedro teve coragem de morrer crucificado, porque tantos homens morreram na arena de Roma, como fogueiras vivas, porque homens deram as suas vidas. A Bíblia diz que não foram dignos, a terra não foi digna de recebê-los, porque tantos homens deram as suas vidas, porque eles sabiam que existe uma vida a ser vivida fora dessa vida que vivemos agora. Se a nossa esperança está somente agora,
somos miseráveis, dignos de compaixão. Eu sinto muito, mas é verdade. E talvez o diabo te derrote, te fazendo enxergar os fascínios dessa vida e tirando de você a expectativa da nova vida em Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Aonde está a sua esperança agora? Aonde você tem depositado a sua esperança? Se os olhos estão abertos para a eternidade, ou apenas em ganhar dinheiro, pagar suas contas e ser rico nessa terra? Nada contra isso, mas o seu ponto de vida não pode estar nisso. Porque talvez você será derrotado às doenças. Nós vivemos hoje uma tendência de estresse, burnout, depressão, por pessoas que perderam a sua esperança tentando conquistar esse mundo. Eu quero dizer para você, você não nasceu para conquistar esse mundo, amém? Jesus já conquistou ele para você. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Jesus já ganhou esse mundo para você. Jesus já conquistou esse mundo para você. Você não precisa conquistar ele. O que você precisa é conquistar o mundo vindouro. É o que há de vir. Os seus olhos precisam estar lá, senão você pode ser roubado. Um homem que só enxerga o natural sempre será um homem fácil de ser enganado. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Isto não é se de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quantos de nós já não fomos enganados? Quantos de nós, por ter a nossa vida e a nossa esperança, para os nossos olhos espirituais não estarem abertos, fomos enganados? A Bíblia diz: enganoso é o seu coração e o meu coração. O nosso coração é enganoso, passa a perna na gente. Quando chega alguém com um sorriso nos lábios, bem vestido e bem cheiroso, te leva na conversa. Porque nós esperamos um diabo de rabo, de tridente, de chifre vermelho. Nós não esperamos a sedução. Provérbios, a gente está fazendo um devocional em casa de Provérbios. E Provérbios fala do primeiro capítulo até o 5º, 6º capítulo somente da mulher imoral. Ele fala: cuidado, porque ela é bonita, ela é cheirosa, mas o caminho dela é a sepultura. Porque quando o diabo aparece de vermelho, a gente acende o sinal de alerta, mas quando não, nós podemos ser enganados. Porque nós não estamos preparados para a astúcia do inimigo. Porque os nossos olhos espirituais estão fechados. Um homem que só enxerga o natural vai ser facilmente derrotado. 2 Coríntios capítulo 4 agora diz: pois o nosso sofrimento é leve e momentâneo. Você pode dizer isso para o seu irmão: seu sofrimento é leve e momentâneo. Você pode dar um aleluia aí? Fala para o irmão que está do outro lado para ver se ele dá um aleluia. Fala: seu sofrimento é leve e momentâneo. Fala: seus problemas são leves e momentâneos. Aqui que você está chorando é leve e momentâneo. Vai passar rapidinho. Rapidinho. Porque está produzindo para nós, em você e em nós, um peso eterno de glória. E assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Um homem que só enxerga o natural será facilmente derrotado. Porque as tribulações dessa vida, os problemas dessa vida, as armadilhas dessa vida vão roubar dele a esperança, a alegria e a força. Eu quero fazer esse alerta para que a gente entenda que nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertíssimos. E talvez você me pergunte: pastor, então me conta como que eu abro meus olhos espirituais. Simples, chama-se Espírito Santo. Uma vida integralmente entregue a Ele abre os seus olhos espirituais. Seus olhos espirituais não é por pirilim-pim-pim. Não é eu chegar aqui e orar por você e agora os seus olhos estão abertos. Não.
Seus olhos estão abertos quando eu e você temos uma relação íntima e consistente com o Espírito Santo. Porém, nós precisamos reconhecer que nós não nos movemos ainda mais do sobrenatural, porque muitas vezes não enxergamos a verdade daquilo que nos cerca. Nós não oramos mais, porque os nossos olhos espirituais não foram abertos para enxergar aquilo que nos cerca. Sabe quando a gente ora? A gente ora quando tem problema para enfrentar. Essa semana, a gente estava em casa e Mateus tem tido pesadelo. E todos os dias eu oro e jejuo, e unjo o Mateus e a Joyce, agora o bebê. Todos os dias a gente ora e jejua e unge as nossas crianças. Mas essa noite a gente estava deitado na cama fazendo o Mateus dormir, e de repente o Mateus deu um grito. Sabe aquele grito de terror? Que até eu fiquei com medo na hora. E eu falei, Deus, o que está acontecendo aqui? E na hora, a primeira coisa que veio na boca da Joyce foi o quê? Você ungiu ele, mas a gente já ungiu a casa? Aí levanta eu, vamos ungir a casa. Eu, xarabarabarabachê, Senhor, eu quero ungir minha casa, eu quero isso, a gente quer aquilo, a gente vai isso, a gente vai aquilo, e vamos declarar, e vamos profetizar, e nananá, ungiu a casa. Aí a gente ora. Não que a gente não ore, mas a gente é mais intenso quando a gente está enxergando problemas que estão alcançando a vida da gente. A gente é mais intenso, porque os nossos olhos não estão abertos para ver o que está nos cercando. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que brada e ruge ao nosso derredor, esperando uma brecha para nos atacar. Então, nesse momento, agora, na sua vida, na sua vida espiritual, que você não está vendo, existe, Salmo 37 diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. Você recebe isso? Então a Bíblia diz que existe um acampamento de anjos ao seu redor agora em nome de Jesus. Mas fora desse acampamento de anjos existe um leão bramando e rugindo, te esperando uma brecha para entrar. Só que a gente não vê isso. A gente não leva em consideração isso. A gente nem fala disso. Sabe por que a gente não fala? Porque a gente não enxerga. Porque se você enxergasse, a sua vida de oração seria diferente. Se você enxergasse, a sua adoração seria diferente. Porque existem armas na nossa vida que fazem que aquilo que está ao nosso redor, que é o acampamento de anjos, seja fortalecido, que a própria presença de Deus venha sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que existe algo no mundo espiritual que é ativado para trazer proteção para as nossas vidas, que se chama louvor. Vocês louvaram aqui hoje? Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é louvar? A Bíblia diz, Salmo 22, verso 3, na versão revista e atualizada: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Sabe o que é ser entronizado? A Bíblia está dizendo que Deus pega o trono dele, coloca no meio de onde existe louvor. Pega uma cadeira, coloca lá e senta no meio da galera que está louvando a Deus. Quer trazer a presença de Deus para a sua vida? Abra sua boca e comece a louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmo 149, nos seus lábios estejam altos louvores. Nos seus lábios tenham altos louvores. O que é um alto louvor? O que é um alto louvor, meus irmãos? Um louvor alto. Um louvor barulhento. Quem é que louva alto quando está tomando banho? Você fala, pastor, eu achei que alto louvor era quando eu estava jejuando. Quando eu estava lá quase morrendo e desfalecendo. Aí eu, Deus, eu te amo. Você não, alto louvor é o louvor alto, irmão. Fazendo barulho, Senhor, eu te amo. Para que todo mundo possa ouvir, eu te amo. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus da força.
O teu reino é sempre eterno, Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus forte, El Shaddai, Elohim, o Deus da minha salvação. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Isso é louvor. Só que quando a gente chega para louvar, sabe o que o diabo faz com a gente? Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado. Fala com ele assim: eu fico com vergonha de você. Porque o diabo planta no seu coração um sentimento de timidez. Ele diz assim: o que eles vão pensar de mim se eu levantar as mãos? E se eu der um grito de aleluia? Fique de pé aí, meu irmão, só um pouquinho. Fica de pé aí, só um pouquinho. Finge que o seu irmão não está aqui. Você pode dar um grito de aleluia aí no seu lugar, o mais alto que você puder? Isso é um alto louvor. E Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele coloca o trono dele para te ouvir quando você está fazendo isso. Sabe quando você aplaude o Senhor? Aplaude o Senhor aí agora com toda a sua força. Isso é louvor. Mas sabe o que o diabo faz com você e comigo? Ele diz: as pessoas estão te julgando. Você pecou a semana inteira e agora você quer vir aqui mostrar para as pessoas que você é crente? Sabe o que o diabo fala com você? Você, que estava ouvindo música do mundo ontem, está aqui querendo prestar culto para Deus, você acha que Deus vai te ouvir? Pode se sentar. E sabe o que ele diz para você? Sabe o que ele faz com você? Ele cala a sua voz. Porque ele sabe que se Deus colocar o trono dele para te ouvir, ele tem que ir embora. Porque aonde o Espírito de Deus está, as trevas fogem da presença de Deus. A gente estava aqui, hoje a gente estava fazendo reunião do Kids, agora de manhã. Perguntaram para as nossas crianças, há poucos dias o Pedro e a Cissa podem falar melhor para vocês. Perguntaram para as nossas crianças, quais são as músicas que vocês mais gostam? Sabe o que muitas deles falaram? Música do mundo. Sabe por quê? Porque é o que eles ouvem em casa. Eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe se converteu. Eu sou pastor da igreja da Parede Preta, irmão. Minha mãe se converteu na igreja pentecostal. Eu sabia todas as letras da Cassiane de cor. Eu era o mascote da Tarde da Bênção, irmão. A gente não perdia um. Muitas vezes, eu acordei de manhã com a minha mãe ouvindo Cassiane ajoelhada na beirada do sofá. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Minha mãe chorando no sofá pedindo: Deus me dá poder porque eu quero converter meu marido. Deus me dá poder para poder criar meus filhos. Deus me dá poder para levar o teu nome. Muitas vezes. Sabe por que a gente não louva a Deus? Porque a gente se esqueceu que louvar a Deus é uma arma contra os nossos inimigos. Os nossos olhos estão fechados. Então nós achamos que louvar a Deus é quando a gente vem aqui e levanta a mão. Não, isso não é louvar. Porque quando nós louvamos a Deus, nós estamos louvando a grandeza de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus, a força de Deus. Então a atenção de Deus é atraída a nós. Mas quando nós adoramos a Deus, é diferente. Porque a adoração não é uma expressão corporal, mas é uma expressão do nosso próprio coração, da revelação, da presença que é liberada sobre a minha vida e eu devolvo ela a Deus. É quando eu começo a declarar a força de Deus e a força de Deus começa a me encher, e à medida que a força de Deus começa a me encher, Ele começa a se revelar no meu coração por aquilo que eu preciso. E agora as palavras que saem da minha boca não é sobre a força de Deus, mas é sobre o amor que eu sinto por Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me conquistou, porque o teu amor me alcançou, porque a tua presença me atraiu, e agora eu não quero mais sair da tua presença. Quando fazemos aqui, as pessoas acham que a gente vai vir para a igreja, então vai ter 3 louvores animados e tem que ter 3 mais lentos, e a gente acha que é uma cultura. Não, a igreja está promovendo um tempo de louvor e um tempo de adoração. Ele está dizendo: ei, se expressem corporalmente.
Batam palmas, gritem, coloquem um trono para que Deus se assente. E depois que Ele está sentado no trono, reverencie Ele, porque Ele é poderoso. Ele é maior do que eu e maior do que você. Então nós queremos adorar essa presença que é entronizada no nosso meio. Mas sabe o que a gente faz? A gente senta. A gente avalia. Essa música aqui que ele cantou hoje é meio diferente, né? Ele cantou uma música aqui que eu não sei a letra, então eu não vou cantar essa música não, porque essa música é meio diferente. E quem disse que o louvor é para você? E quem disse que a adoração foi feita para você? Sabe o que você está fazendo? Está perdendo teu tempo egóico e egoísta. Porque não é para você, não é sobre você. Você está perdendo a oportunidade que o corpo de Cristo está promovendo para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por que você está fazendo isso? Porque os teus olhos estão fechados. Os nossos olhos precisam ser abertos para que a gente veja aquilo que nos cerca. A Bíblia diz que se possivelmente aquele menino não tivesse visto aquilo que ele viu naquele dia, ele teria se desesperado e talvez não serviria mais o profeta. Mas porque ele viu, a fé dele foi fortalecida e nunca mais aquele menino foi o mesmo. Eu queria que você entendesse que a intenção de Deus na sua vida hoje é que eu e você possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para a presença de Deus nas nossas vidas. Porque nós podemos não valorizar, porque muitas vezes os nossos olhos estão no lugar errado. Você pode ter os olhos abertos e olhar para o lugar errado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Eu quero ler um texto para a gente poder orar. Efésios capítulo 1, verso 18. Tem uma coisa que eu falei com os meninos do acampamento: a gente atrai a presença de Deus com sacrifício. Talvez você está aqui hoje e você passou o seu feriado inteiro, você trabalhou, assim como eu e a Joyce, a gente trabalhou muito esse final de semana, está cansado, e você fala: pastor, eu até vim na igreja, mas vim arrastado. Que legal, cara, parabéns. Agora é a hora de você prestar sua melhor adoração, porque Deus não está recebendo sua música, Deus está recebendo a sua disposição de estar aqui. Então faça seu melhor. Ai, pastor, eu estou tão desanimado, eu estou meio cansado. Que bom, então sacrifica essa preguiça no trono de Deus, no altar de Deus. Deus, eu quero levantar, eu estou cansado, mas eu quero levantar as minhas mãos e dizer que maior do que o meu cansaço é o Senhor na minha vida. Deus não resiste a esse tipo de adoração. O que Deus quer, eu conheço um pastor, que a mulher dele faleceu num sábado. E ele pregou na igreja à noite, no domingo à noite. Todo mundo disse para ele: pastor, não prega, você tem o direito de estar em luto. Sabe qual foi a resposta dele? No céu, eu não vou poder adorar a Deus sentindo dores. Olha a visão espiritual que esse cara teve. No céu, a minha mulher morreu ontem, eu estou sentindo dor, mas no céu, eu não vou conseguir adorar a Deus sentindo a dor que eu estou sentindo agora. Porque a Bíblia diz que lá não haverá dor, pranto, não haverá luta, não haverá mais nada. Então eu estou tendo a oportunidade de adorar o meu Deus nessa noite, sentindo dor, porque Ele é mais forte do que a minha dor, que eu estou sentindo agora. Deus gosta das suas canções, mas Ele é atraído pelo seu coração, pelo seu sacrifício. Efésios capítulo 1, verso 18 diz: eu oro também para que os olhos do vosso coração, de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, para que vocês conheçam as riquezas gloriosas, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos,
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas dessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como a cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude. A igreja é a plenitude dele, que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo: ei, eu oro para que os olhos do vosso entendimento, vou traduzir aqui na minha versão, seus olhos espirituais sejam abertos, para que você conheça a esperança daquele que te chamou, para que você conheça as riquezas da herança que Deus separou para você, e para que você conheça a grandeza do seu poder. Conheça a herança, conheça a esperança e conheça o poder de Deus sobre a sua vida, porque Ele liberou esse poder sobre Cristo, dando autoridade sobre Cristo, e liberou Cristo como cabeça, e automaticamente nos deu esse poder como corpo de Cristo, para que sejamos a plenitude, ou seja, o resplendor da glória de Cristo. Quando? Em toda e qualquer circunstância. Não importa o que você está vivendo agora, se os seus olhos forem abertos, a sua esperança essa noite vai ser renovada em nome de Jesus. A sua percepção da presença e da herança que Deus, das promessas que Deus reservou para você, você vai ser revigorado nas heranças e na promessa da herança que Deus tem para você. E você vai ser cheio de poder de Deus para mudar toda e qualquer circunstância em nome de Jesus. Deus liberou esse poder sobre as nossas vidas. E nós não podemos viver uma vida sem estar nesse ponto, fluindo a partir desse ponto de vista. Por isso que abrir os nossos olhos espirituais, e eu não estou falando metaforicamente, eu estou te falando literalmente. Existem olhos espirituais no seu coração. Paulo está dizendo: eu oro para que os olhos do vosso entendimento, para que algo dentro de você seja aberto, para que você veja. Existe algo dentro de mim que não é captado por aquilo que eu vejo, mas captado pelo meu coração, pelo meu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta através do meu espírito, por gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que existe um testemunho interior do Espírito Santo dentro de mim, que me diz as coisas que me fazem lembrar das palavras de Cristo, que me ensina coisas que eu preciso de aprender, que me consola, que me leva aos pés de Jesus, que leva os meus pensamentos à obediência de Cristo. Existe algo dentro de mim, selado dentro de mim, que me faz ver a vida a partir de outros olhos. E eu quero te dizer: miserável homem que sou, se eu declaro a Cristo, mas não o vejo com o meu espírito. Miserável homem que eu sou, se eu caminho no Evangelho sem estar com os meus olhos espirituais abertos. A igreja não pode ser cego guiando cego. Não podemos ser cegos guiando cegos com os olhos do nosso próprio coração. Nós precisamos ser um povo com olhos abertos para ver a presença de Deus e as astúcias do inimigo contra as nossas vidas. Minha pergunta para você essa noite é se você quer ter os seus olhos abertos para que a sua vida seja diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Quantos aqui querem ter os seus olhos abertos? Eu quero que você fique de pé então, para que a gente possa orar por você. Quando nós temos os nossos olhos abertos,
quando os olhos do nosso entendimento é aberto, nós enxergamos não aquilo que queremos ver, mas enxergamos aquilo que Cristo quer que a gente veja. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou orar a partir disso. A Bíblia diz uma coisa: tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Lembram disso? Lembram disso? E tudo que for ligado na terra será ligado. A Bíblia também diz outra coisa: que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Não é isso que a Bíblia diz? Oramos isso. No céu existe doença, irmão? No céu existe divórcio? No céu existe inveja? No céu existe feitiçaria? Sim ou não? Não. Então é muito fácil para a igreja desligar coisas no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que pelo nome de Jesus os demônios temem e tremem. O grande problema da igreja é que a igreja sabe desligar, mas não aprendeu a enxergar o que Deus está ligando na eternidade. Então, se você desliga algo e não liga a outra coisa, a Bíblia diz, palavras de Jesus: se você entrar na casa do valente, amarrar o valente e expulsar o valente, ele vai rodar por regiões desertas, mas um dia ele vai voltar. E se ele encontrar o lugar deserto, ele volta. E volta quantas vezes pior? Sabe o que acontece? Nós temos, com muita clareza pela palavra de Deus, autoridade para desligar. Mas se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, nós não vamos saber o que ligar em Deus. E eu vou te falar uma coisa que eu sinto no meu espírito agora: Deus quer ligar muita coisa na sua vida. Deus quer te usar para ligar muitas coisas na sua família. Deus quer te usar para ligar muitas coisas no seu casamento, na sua empresa, no seu emprego, no seu ministério. Mas sabe por que essas coisas não são ligadas? Porque você não consegue ver. É como um cego tateando. Para onde que eu vou, Deus? E Deus está dizendo: ei, abra os olhos e veja. Então eu quero orar aqui essa noite, não para que você receba poder de Deus apenas, porque o poder de Deus pode transformar a sua vida, mas eu quero orar aqui, para que você consiga enxergar o que Deus quer ligar na sua vida hoje, para que você possa orar com clareza, dizendo: Deus, eu quero ligar aqui a paz no meu casamento agora, Jesus. Eu quero ligar aqui nesse momento o destino que o Senhor sonhou na eternidade para os meus filhos. E sabe, Deus vai colocar palavras precisas, assertivas, individualizadas no seu coração agora. Porque existem coisas que no seu coração o Espírito Santo já soprou, já te deu pensamentos, você disse: ai, como seria bom se isso acontecesse. Talvez Deus está dizendo: ei, profetiza, filho do homem, diga, eu estou te mostrando, fale, declare isso que eu estou te mostrando, ligue isso. Quem é os mais antigos, né? Ligue já, ligue agora, vamos lá, declara isso. E a gente diz: ai, que lindo, mas eu sei que isso não vai acontecer. Já declarou óbito. E Deus está dizendo essa noite: eu quero abrir os seus olhos, para que você veja carros e carruagens de fogo ao seu redor. Você vai olhar para a sua vida e você vai enxergar carros de fogo ao seu redor agora, em nome de Jesus. Você vai enxergar o cuidado de Deus, a proteção de Deus sobre a sua vida. Você vai enxergar o destino de Deus sobre a sua vida. Deus vai começar a enxergar e falar: Deus, pode vir o inimigo que for, pode vir o capeta que for, pode vir o inimigo que for, existem carros e carruagens, existe um acampamento de anjos ao meu redor, e nada vai me amedrontar, nada vai me parar, nada vai me fazer retroceder, porque o que está diante de mim é muito maior do que o que está depois de mim. Você pode bradar e rugir, Satanás, você pode fazer suas peripécias,
Mas antes de você existem anjos me cercando. Existem anjos me cercando. E quando eu louvo, e quando eu adoro, não são anjos que vêm. Quando adoramos, é Ele que vem nos assistir. A Bíblia diz: Deus não resiste um coração aquebrantado. Agora existem anjos, mas nós vamos começar a adorar aqui a Deus, e eu não vou nem orar, porque eu não preciso de orar, você vai começar a sentir agora, em nome de Jesus. Nós vamos adorar, e a presença de Deus vai vir.